Glória a Deus. Saúdo nessa noite os irmãos com a paz do Senhor. Aos nossos amigos e irmãos nessa noite, né, que nos acompanham através da live da igreja. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te dando vitória, né? Vamos estar nos colocando de pé, né, os que estão presentes. Estamos orando a Deus nessa noite, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, mais uma vez, Senhor, estamos na tua presença. Querido Deus, te damos graça pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Te damos graça, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui para te adorar, engrandecer o teu nome. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem sido muito bom para conosco, tem sido misericordioso, tem sido compassivo e nos tem dado da sua infinita graça, Pai. Querido Deus, nos abençoa mais uma vez, abençoa este culto, abençoe cada irmão, cada irmã, aqueles que nos estarão acompanhando através da transmissão, Senhor, aqueles que estão no leito de enfermidade, aqueles que estão passando por momentos difíceis, Senhor, que o Senhor possa estender as suas mãos e dar vitória mais uma vez. Abençoa, Pai, fala conosco através, Senhor, da sua palavra, através de cada louvor. Querido Deus, que o Senhor continue nos abençoando e nos dando vitória, em o nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém, glória a Deus. Mais um dia nós estamos na presença do Senhor para a gente mais louvar e adorar a Ele, amém? Quero cumprimentar também os irmãos que estão em casa e convidar você para participar do culto com a gente, amém? E louvar a Deus aí, onde você estiver. Vamos adorar o Senhor Jesus. O Senhor é bom, né, irmãos? Ontem nós estivemos aqui numa noite abençoada, juntamente com o Pebrac, né? Quero aproveitar, né, e agradecer a cada um dos irmãos, das irmãs que estavam aqui com a gente, aproveitar aqui na live, né, que estavam com a gente participando deste culto, desse encontro, e foi bênção para nossas vidas, amém? Nós possamos continuar, né, irmãos, nessa união, nessa comunhão com o Senhor Jesus e também com nossos irmãos, amém? Vamos adorar o Senhor.
Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus. Pode entrar, é tudo seu, faça o que quer fazer, meu coração é teu, não quero mais o meu querer, não
Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, no segundo livro de Timóteo, capítulo 3, versículos 10 ao 13. Segunda a Timóteo 3, do 10 ao 13. Segundo a Timóteo 3, do 10 ao 13. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Amém. Senhor Deus, te agradecemos porque estamos mais uma vez na tua presença. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. Obrigado também, Senhor, por esta tecnologia que o Senhor consentiu, que o Senhor concedeu, onde esta mensagem será gravada e pode, Senhor, fazer efeito hoje e um dia no futuro também. Glorifica, Senhor, o teu nome. Abençoa todo o teu povo que está aqui presente, os que não puderam vir, os que estão debilitados, os que estão nos seus lares. Senhor, abençoa ricamente. É o que nós rogamos ao Senhor, que o Senhor abra a porta da palavra e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, que Deus abençoe. Queridos irmãos, nós estamos hoje num dia 17 de dezembro de 2020. Já estamos desde março, né, com restrições na nossa capacidade de locomoção, de reunião. Nossas vidas foram alteradas. Já estamos indo para 10 meses já de situação diferente. E nós estamos encerrando este ano, e hoje é última quinta-feira do ano que nós teremos o nosso culto aqui, dentro desse templo, a última quinta-feira do ano, porque no próximo final de semana, na próxima quinta é dia 24, que é a véspera do Natal. Então os irmãos têm os seus compromissos, nós vamos liberar os irmãos, e depois na outra quinta-feira é dia 30. Então, como nós teremos culto no dia 31, nós vamos trocar da quinta para a sexta-feira, às 10 horas da noite. Querendo Deus, estaremos aqui no dia 31, a partir das 22 horas, para nós entrarmos o ano aqui na casa do Senhor, quem quiser e quem puder. Então, eu gostaria de trazer uma palavra. Deus tem abençoado ricamente esta igreja. Daqui tem saído louvores genuínos, e daqui tem saído palavras genuínas, que ninguém tem sido ofendido, ninguém tem sido maltratado. Eu conheço o meu íntimo e o presbítero Daniel, nós dois que temos feito uso em maior tempo aqui da palavra, e nós temos a plena consciência de que temos buscado em Deus e temos procurado ser mensageiros de Deus aqui neste púlpito. E o Ministério de Louvor, também os demais irmãos, também se preocupam de trazer um louvor, de trazer algo de Deus para os nossos corações. E eu quero trazer uma palavra aos irmãos de fim de ano. Eu quero trazer uma palavra de início de ano também para os irmãos,
né, para aqueles que estão ouvindo esta mensagem, que o Senhor conceder. Irmãos, nós temos uma cobrança e uma preocupação de aproveitar a vida, né? A gente tem aí aquelas mensagens motivacionais que sempre fala para a gente: olha, aproveite a vida, aproveite seu dia, né? Aí começa a falar assim: olha, um dia tem 86.400 segundos. Eu sei porque antes de sair de casa eu peguei a calculadora lá e fiz a conta, né? 86.400 segundos num dia. Então ele fala: aproveite cada segundo, aproveite a sua vida. Então existe aquela cobrança, existe aquela motivação: olha, você precisa aproveitar bem a sua vida. Mas assim, chega até aquele limite de colocar assim uma faca ou uma pressão na gente assim, e falar: ó, aproveita. Mas só existe a cobrança. Não tem uma fórmula, não tem uma receita, não tem uma solução de como aproveitar a vida. De como aproveitar a vida realmente. De como aproveitar, se cada dia tem 86.400 segundos, como aproveitar esses segundos de cada dia. E aí nós temos um monte de situações. A gente fala, né? Tempo é dinheiro. Ou senão eu vou dormir bastante, ou senão eu vou passear bastante, senão eu vou trabalhar bastante, eu vou ficar bastante com a família. Existe um monte de teorias, existe um monte de respostas, né? Um monte de suposições a respeito de como realmente, né? O que nós fizemos neste ano de 2020? Como nós gastamos os dias, as semanas, os meses, as horas? Como nós gastamos 2020? Como nós gastaremos 2021 se o nosso Deus nos permitir estar e atravessar o ano de 2021? Como é que nós aproveitamos a vida, irmãos? Então tem tantos livros motivacionais, tantas teorias, tantas conversas, tantas ideias. Tem as nossas ideias, tem a ideia da vovó, tem a ideia da mamãe, tem a ideia do livro, tem tantas ideias, né, irmãos? Mas nós que somos cristãos, que temos a Bíblia como nossa regra de fé, aquilo que nós acreditamos, e de prática, aquilo que nós praticamos, aquilo que nós fazemos. A Bíblia é que nos orienta o que crer e o que praticar. É a Bíblia que orienta isso para nós. Então, de acordo, irmãos, analisando a palavra de Deus, analisando o que a Bíblia diz para nós, eu tirei para mim e eu aplico na minha vida. Isso é uma coisa que eu aplico no dia a dia, não é uma coisa que eu vou só ministrar aqui agora. É como o louvor que nós cantamos aqui: para te adorar é que eu nasci. É como o louvor que nós cantamos. Eu não quero só pegar a moldura, eu não quero pegar só o recheio do bolo assim, passar lá o dedo e provar o recheio do bolo. Eu quero comer o bolo todo, eu quero mergulhar, né? Então, o que eu pratico, Joel, pastor Joel, o que eu procuro pensar, como que eu consigo aproveitar a minha vida? E eu cheguei a uma conclusão, e a gente precisa mudar. Sempre que alguém nos convence, a gente precisa mudar. Olha, não podemos ser radicais, né? Quando alguém nos mostra que nós estamos errados em alguma coisa, a gente deve o quê? Mudar, melhorar, senão a gente não cresce, né? Então hoje o conceito que eu tenho de aproveitar cada segundo, cada dia, cada hora, eu posso resumir em 3 palavras, que são elas: agradar a Deus. Para mim, aproveitar cada um dos 86.400 segundos de cada dia, a melhor forma que eu tenho de aproveitar é agradando a Deus. É isso que eu penso, é isso que eu procuro. E naturalmente, quando eu entender se tem alguma coisa melhor, claro que nós vamos evoluir e mudar.
Irmãos, vejam bem, o apóstolo Paulo, ele foi um intenso trabalhador do Evangelho. Foi um homem indescritível. Hoje, com todos os meios que nós temos, a tecnologia, não conseguiríamos, ninguém consegue fazer o que o apóstolo Paulo fez, sem transporte, sem comunicação, sem tudo que nós temos hoje. Moisés também foi um homem de 40 anos de tremenda intensidade no reino de Deus. Então, quer dizer, Paulo agradou a Deus, porque Paulo foi um homem intenso no reino de Deus. Moisés agradou a Deus, porque Moisés, ele trabalhou até mais tempo do que o apóstolo Paulo. Ele também foi um homem tremendamente intenso no reino de Deus, ele agradou a Deus. Mas e se nós pensarmos, irmãos, por exemplo, em Nicodemos e em José de Arimateia? Irmãos, o que fez José de Arimateia? José de Arimateia tem registrado na palavra de Deus, o que me consta, o que a gente vê na palavra de Deus. José de Arimateia, ele fez um ato. José de Arimateia fez. Qual foi o ato que ele fez? Eles foram lá, Nicodemos, José de Arimateia, a dupla, não é? Eles foram lá falar com o Pilatos. Eles retiraram o corpo do Senhor da cruz. Eles colocaram no sepulcro novo, fecharam o sepulcro novo e foram embora, e amém. Um ato eles fizeram, um ato fez José de Arimateia. Então, quer dizer, ele teve toda uma existência, ele teve toda uma vida, e ele fez um ato. Mas um ato que ele fez, ele agradou a Deus. Aleluia. Deus fala assim: os anos que você ficou quieto, você me agradou. Os anos que passou, você me agradou. E aquele único ato que você fez, também você me agradou. Então, irmãos, que vitória maior do que o Senhor dizer: olha, eu me agrado da sua vida, eu me agrado de você. O que eu posso, irmãos, querer mais? Então não é a intensidade, não é a quantidade, é o querer, é o nós estarmos na vontade, na direção de Deus, no querer de Deus, é o Senhor se agradar de nós. Eu repito, irmãos, eu insisto, o Senhor se agradou do meu dia. Então, irmãos, eu não conseguiria fazer nada além, seria impossível eu fazer alguma coisa a mais do que o Senhor falou: eu me agrado, porque eu estou no limite, eu estou no auge, é o que Deus quer, e o que Deus quer é o máximo para a minha vida. Eu agradei a Deus, eu estou no pico, eu estou no auge da minha vida, em cada segundo, em cada dia, semana, mês, ano e em todo o meu viver. E aí, irmãos, o que a Bíblia fala? Então nós queremos agradar a Deus. Nós queremos agradar a Deus. Quem não quer agradar a Deus? O problema, irmão, é que a gente não estuda a Bíblia, a gente não lê Bíblia, e a gente estuda menos ainda, desconhece o querer de Deus, porque a gente sabe como agradar a Deus aqui, na Bíblia. Aí nós temos os nossos falsos conceitos do que é agradar a Deus, e na maioria das vezes, irmão, nós estamos querendo usar Deus para buscar agradar a nós mesmos, na maioria das vezes. Então, quando nós queremos agradar a Deus, irmãos, a Bíblia diz que quem quer agradar a Deus, porque normalmente quando nós estamos servindo a Deus, nós não estamos sós, nós estamos nos relacionando com pessoas, que é o objetivo de Deus, né? A salvação. Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, normalmente, a nossa vida é de relacionamentos. E a Bíblia diz o que, irmãos? Que todos aqueles que querem viver piamente, é onde nós acabamos de ler, que querem viver piamente. O que é piamente? É com piedade, pessoa piedosa. O ímpio é aquele que é
é ímpio, é não pio, né? Ele é impiedoso. Mas aquele que quer viver piamente, aquele que quer agradar a Deus, o que está dizendo aqui? Padecerão perseguições. Então, irmãos, uma coisa que nós podemos saber e podemos até medir: se eu viver a vida com essas 3 palavras, agradando a Deus ou agradar a Deus, pode ter certeza de uma coisa: não vai ficar barato, porque a Bíblia fala que quem agrada a Deus padece perseguições. Olha isso nas páginas sagradas e olha isso na história da igreja, como todos aqueles que querem agradar a Deus padecem perseguições. E de fato, irmãos, citando aqui alguns textos bíblicos, Tiago capítulo 4 nos diz: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Às vezes, irmãos, nós queremos agradar, a gente quer ser bonzinho, e a gente quer agradar todo mundo, mas a Bíblia diz aqui muito claramente: a amizade do mundo é inimizade. Irmãos, isso daqui é assim, falando só por falar, ou é verdade isso daqui? A igreja é presente. É verdade, irmão? Digam amém. Amém. Quando está falando aqui que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, irmão, isso aqui não é só para a gente ler e falar, tá bom, não. Isso aqui é verdade. Qualquer que quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Aí a gente quer fazer um meio termo, um pouquinho amigo do mundo e um pouquinho amigo de Deus. Aí a gente entra naquela igreja que é dos últimos tempos, a igreja de Laodiceia, uma igreja morna, um pouquinho fria e um pouquinho quente, um pouquinho agrada a Deus, um pouquinho agrada o mundo. O que Jesus falou em João capítulo 15, versículo 19? Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Por que o mundo aborrece? Vocês já repararam que a gente vai em algum lugar, a pessoa fala, você é crente? E alguns vêm perguntar, e outros já batem o olho e falam, aquele lá é crente. E só pelo fato de detectar que nós somos crentes, a pessoa já se torna inimigo nosso, já não gosta, já age de maneira diferente. Agora, por que o mundo age dessa forma? Porque o Senhor está falando, se o mundo aborrece vocês, é porque eu escolhi vocês. Aleluia. Está escrito aqui na palavra. Por isso é que o mundo vos aborrece, porque eu vos escolhi do mundo. E aí, irmãos, a Bíblia fala mais, agradando a Deus, né? Como aproveitar o ano de 2021 que virá, se Deus nos conceder? Ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Não podeis servir a Deus e a criação. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Então, não tem jeito, irmãos. Aí fala, se vós fosseis do mundo. Então, irmãos, Deus não está falando com quem é do mundo, que está lá agora nas suas gandaias. Por que Deus está falando esta palavra aqui agora? Sabe por quê? É porque nós não somos do mundo, porque Deus quer que a gente melhore, Deus quer que a gente progrida, Deus quer que a gente se conscientize. Então, irmão, você quer ser um servo de Deus? Quer ser uma bênção nas mãos de Deus? Ou nós queremos agradar multidões? Ou nós aproveitar a vida, tendo as nossas conquistas, mas desligados, descomprometidos com a mente de Cristo, com o querer de Cristo, sem se preocupar se Deus está se agradando daquilo, sem se preocupar se aquele projeto que eu estou realizando, eu estou ali pelo dedo de Deus, realmente cumprindo os projetos de Deus,
ou se eu estou cumprindo os meus projetos. Então eu quero ser um servo de Deus e cumprir verdadeiramente os projetos do regente, do rei, daquele que rege. A Bíblia traz para nós as soluções, as respostas, né? Gálatas capítulo 1 e versículo 10 diz: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de... O que está escrito, irmão? Servo de Cristo. Então, se eu estivesse ainda agradando a homens, não seria servos de Cristo. Sempre que eu leio esse versículo, que eu ministro nesses termos, eu sempre falo, irmãos, eu nunca defendo aquelas pessoas que são ignorantes, que são carnais, que têm zelo sem entendimento, que têm lá os seus caprichos pessoais e começa a descer o chicote na igreja e começa a fazer os seus caprichos pessoais prevalecerem e dizendo: eu não estou aqui para agradar homem e para agradar mulher, eu não estou aqui para agradar ninguém. E às vezes a pessoa está usando os seus caprichos pessoais, os seus zelos sem entendimento, às vezes a sua falta de preparo. Então eu sempre falo isso. A pessoa não está lá como um representante de Cristo, ele está lá no mínimo com os seus zelos sem entendimento, ou com a sua ignorância, e dizer: eu não estou aqui para agradar homem. Eu não estou falando disso, eu estou falando de pessoas que têm a mente de Cristo, inteiramente mergulhados na palavra, conforme nós louvamos, e de todo o coração, aí sim, sendo um legítimo mensageiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós somos legítimos mensageiros de nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo era, como Moisés era, como Arimateia foi, no ato que ele fez, a Bíblia fala assim: se eu estou em Cristo, e eu estiver agradando aos homens, eu não sou servo de Deus. Mas no Espírito, para mim agradar a Deus, eu preciso agradar a Ele mesmo, e não aos homens, né? Então é isso que a palavra... Ou procura agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, irmãos, aproveitar o ano de 2021 não é agradar a mim e a nenhum ser humano mais. Aproveitar o ano de 2021 é nós agradarmos ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Ou então nós vamos buscar outras motivações para viver. E Deus concede uma história para cada um. Olha, irmãos, vejam que... Eu quero ler, coloca aí, irmã Paula, por favor, Hebreus capítulo 3, versículo 7 até o versículo 10. Diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram. E aqui não é Moisés, não é ninguém mais, é Deus. Onde vossos pais me tentaram e viram por 40 anos as minhas obras. Irmãos, por quantos anos que o povo de Israel viu as obras de Deus? Por 40 anos, está dizendo, viram as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Então, irmãos, o povo de Israel, né, quinta-feira passada nós ouvimos aqui, se alimentar de Jesus. Jesus falou: se vocês não fizerem outras coisas, se vocês não virem outras coisas, vocês não vão crerem. Mas a palavra fala para se alimentar, quer dizer, o povo viu sinais e maravilhas por 40 anos, mas está dizendo aqui: erraram em seu coração e não conheceram os caminhos do Senhor. 40 anos vendo
os sinais, as obras que Deus fez, e não conheceram a Deus. É o que aconteceu, irmãos. Deus começou a agir. Deus começou a punir. E quem que Deus usou para punir? Moisés, Arão, Josué e outros homens. Então eu faço um destaque no livro de Números, no capítulo 16, e no versículo 1, nós vemos aqui homens agindo segundo o querer de Deus. Nós acabamos de ler aqui que o povo, ele indignou. Nós acabamos de ler aqui que o Senhor se entristeceu. Nós acabamos de ler aqui que o povo tentou a Deus 40 anos e não o conheceram. Então, Moisés não tinha nada a ver com isso. Arão não tinha nada a ver com isso. Eles eram apenas servos de Deus, que agradavam a Deus. Mas em Números capítulo 16 e versículo 1, diz: e Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filho de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filho de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de renome. Então, esses três líderes, Datã, Corá e Abirão e Coate, Datã e Abirã, esses três homens com 250, se levantaram contra Moisés. Está dizendo aqui, se congregaram contra Moisés e Arão. Eles disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isso, tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação. Então, quando estes homens, essas centenas de homens, vieram desafiar ao servo de Deus, a Moisés, dizendo que: por que você pensa, Moisés, que é só você? Moisés falou: amanhã você terá resposta. E o que houve, irmãos? O capítulo 16 de Números, a gente lendo lá, eu não vou ler naturalmente, eu vou detalhar aqui alguns versículos. O que ele diz? Então, no versículo 21 e 22, a palavra diz: apartai-vos do meio dessa congregação e os consumirei como num momento. Mas eles se prostraram com os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um homem e indignar-te-ás tu contra toda esta congregação? Quando estes três homens, com os 250 que o acompanharam, tomaram essa atitude, o que Deus está dizendo aqui em Números 21 e 22? Apartai-vos de mim e os consumirei. O próprio Deus queria consumir toda aquela congregação por causa da rebelião que eles estavam fazendo. Não era Moisés, não era Arão, não era Josué, não era nenhuma das lideranças. Era o próprio Deus que observou aquele ato e queria agir diante daquelas pessoas que estavam se rebelando contra a vontade de Deus. Mas o Moisés estava lá no meio, irmãos, e ele orou a Deus, falou: Senhor, não faça isto. Ele intercedeu e o Senhor ouviu o clamor. Mas aí, irmãos, a história foi se desenrolando e houve uma orientação da parte de Deus. O que Deus disse? Versículos 31 a 35. Aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. Eles e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação.
E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também não nos trague a terra a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Vejam bem, meus irmãos, o Moisés, um homem que estava ali na presença de Deus, houve um levante contra ele, e a palavra, irmãos, não é uma palavra contra a rebelião. Não é esse o meu objetivo nessa noite. A palavra é uma palavra para aquele que quer servir a Deus e agradar a Deus. Como estava Moisés nesse momento, irmãos, que estava na direção de Deus? Moisés presenciou o Senhor abrir a terra e engolir os 3 rebeldes com as suas famílias. Ou Moisés teria poder de abrir a terra para engolir as famílias que ali estavam? Não, Moisés presenciou aquela situação. Depois que Moisés presenciou isso, está dizendo que as pessoas que estavam acompanhando na rebelião, o que aconteceu? Saíram correndo, mas veio um fogo do Senhor e consumiu aqueles 250 rebeldes também, que estavam tentando fugir diante daquela situação. Então, o que fez Moisés, irmãos? Moisés apenas assistiu aquilo que estava acontecendo. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava ali dedicando a sua vida, 40 anos da sua vida na presença do Senhor. E ele contemplou tudo aquilo que Deus fez. Mas por que eu estou dizendo, irmãos, que quando nós queremos viver piamente, nós padecemos perseguições? Porque depois que a terra abriu a boca, engoliu aquele povo, que Moisés não teria poder de fazer isso. Depois que caiu o fogo do céu, que queimou aquelas pessoas vivas, Moisés não teria poder de fazer aquilo. Mas está dizendo aqui em número 16 e 41, mas no dia seguinte, depois que isso aconteceu, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo... O que está escrito aí, irmãos? Leiam comigo. Dizendo: vós. E foi Moisés que matou, irmãos? Foi Moisés que abriu a terra? Foi Moisés que mandou o fogo do céu? Mas quem foi que levou a culpa, irmãos? Então eu estava meditando nessa palavra, presbítero Daniel, e lembrando do irmão. Que o irmão se lembrou do pastor Paulo Lutero de Melo, filho do missionário Manuel de Melo. Se tudo vai bem, a glória é para Deus. Não é isso que ele falou lá? E se a coisa tem problema, pastor, é a palavra de domingo, pastor. O Jó, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Se tudo está bem, glória a Deus. Se tem problema, pastor, o que está acontecendo? Como aconteceu com Jó, o que está acontecendo? Então quer dizer, irmão, Moisés não abriu a terra, Moisés não mandou fogo do céu, mas o que foi? Então, irmãos, imagina bem, irmãos, é uma palavra que eu já comentei aqui nessa igreja outro dia. Será que Deus está se agradando do mundo, irmãos? A resposta é não. Porque aquele que quer ser amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. Então o mundo é inimigo de Deus. E se eu sou um agente de Deus, se a irmã é um agente de Deus, se o irmão é um agente de Deus, que será usado por Deus para realizar a obra, não vai levar uma mensagem de desagrado, vai fazer alguma coisa que quem ouvirá não gostará. E quem vai levar a culpa? É quem mandou dar a mensagem ou é o mensageiro? Os irmãos analisem e vejam em 2020 o que acontece. Isso acontece, irmão, desde a época de Moisés. Quer dizer, o Moisés está lá, irmão, fazendo a obra de Deus. Ele não queria ir para o Egito, falou: Senhor, eu não quero ir. Mas o Senhor pegou Moisés lá pelo cangote, lá falou: você vai para o Egito e vai tirar o povo de lá. Moisés não queria ir. Aí Moisés está lá, irmão, fazendo a obra de Deus, realizando a obra do Senhor. O povo se rebela contra Deus, se rebela contra Moisés. Acabamos de ler aqui, Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 10. O Senhor fazendo sinais 40 anos e o povo se rebelando contra Deus.
Aí a pessoa vai lá, ele está enxergando não Moisés, ele está enxergando, não Deus, está enxergando Moisés. Aí se levanta contra Moisés, Deus age, Deus faz a obra, e quem leva a culpa? Agora, irmão, se eu quiser ou for escolhido por Jeová para ser um mensageiro, para levar um louvor de Deus, uma palavra de Deus, para fazer a obra de Deus, não espere ser querido e amado por aquele que receberá a sua mensagem de Deus. O próprio pastor Bergamin, nosso pastor presidente, fala: não pode a palavra de Deus, não corte a palavra de Deus, fale a palavra de Deus. Lá no pastoreio de pastores, o pastor Bergamin fala isto: fale a palavra de Deus, não deixe, não modele ela, não filtre a palavra de Deus. E não é o capricho pessoal de um obreiro ignorante, um obreiro com zelo sem entender, não. Fale a palavra de Deus, ouçam ou deixem de ouvir, seja um mensageiro de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Pregue a palavra de Deus, a tempo, a fora de tempo, pregue a palavra de Deus. Se viver, viva pregando a palavra de Deus. Se morrer, morra pregando a palavra de Deus. A tempo e a fora de tempo, fale a palavra de Deus. E a palavra que vem na oração, no jejum, na meditação da palavra do Senhor, no Espírito de Deus, no sentimento de Deus. Então está ali, irmãos. Chegaram, Deus abre a terra e engole aquele povo. Deus manda fogo do céu, mata aquele povo. Aí depois chega para Moisés e fala: Moisés, vocês mataram o povo, vocês mataram o povo. Quer dizer, rebeldes se rebelaram contra Deus. Deus faz um milagre extraordinário e estavam tão fora de si. Vocês mataram o povo de Deus. Como se Moisés tivesse poder de abrir a terra ou mandar o fogo do céu. Então, irmãos, a gente pensa que servir a Deus é assim. Pega um culto que nem hoje, que está chovendo, tal, e veja se você vê os cantores, os pregadores. Agora, vamos ter o dia que tiver um congresso, uma festa, que tiver gente saindo pelo ladrão, se chove bilhetinho ou se não chove. Aí a gente pensa que servir a Deus é ser aplaudido, é ser apalpado, é ser louvado. Isso acontece também, se Deus quiser. Mas a Bíblia diz, irmãos, aqueles que querem agradar a Deus padecerão perseguições, padecerão sofrimentos. Aí tem aquele que sofre por falta de sabedoria, eu insisto, mas tem aquele que sofre legitimamente por fazer a obra do Senhor nosso Deus. Mas, irmãos, o que nós precisamos? O que nós precisamos? O que é importante? Arimateia, ele fez um ato e agradou a Deus. Eu acho, irmãos, que no planeta Terra, nos 86.400 segundos de cada dia, eu acho que o importante, se tiver divergência, é nós ficarmos do lado de Deus, é nós agradarmos a Deus. Não é, irmãos? Eu acho que isto é o importante, sabe? Então, se o Senhor nos conceder, irmãos, se o Senhor nos conceder a gente entrar em 2021, eu acho que a gente deve buscar. E se eu ministrar a palavra domingo, se Deus me consentir, eu pretendo falar sobre um Deus que trabalha com processos na nossa vida. Deus não joga um raio na cabeça de ninguém e fala: agora é assim. Então, irmãos, eu preciso aprender a cada dia agradar ao Senhor meu Deus. Cada dia eu preciso amadurecer, cada dia eu preciso me aprimorar. Talvez eu não seja entendido, talvez eu não agradar a Deus não é o que eu imagino, aquela ilusão que eu imagino, mas não importa, irmãos, importa isso daí. Importante é eu me aprimorar e verdadeiramente agradar a Deus. Isso, irmãos, isto é aproveitar a vida. Eu penso assim.
cumprir a história que Deus deixou para mim. Agora, eu fazer um reino próprio, viver para mim, não, eu posso ser mais rico que o Silvio Santos. O Silvio Santos fez agora 90 anos, agora esses dias, não fez? 90 anos, está lá, um podre de rico, um homem extremamente bem sucedido. Mas o que a Bíblia diz? Viemos nus e tornaremos nus. Ele tinha lá uma televisão, não quiseram dar espaço para ele na televisão, ele abriu uma televisão para ele. Quer um sucesso maior do que esse? Mas e aí, irmão? A hora que deixou de respirar, passou do outro lado, muda tudo, irmãos. Então, tudo aquilo que a gente fez aqui fica para trás. Mas se nós conseguimos ter um viver que agrada a Deus, irmãos, isto é a nossa vida, esta é a nossa vitória. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça de meditarmos nisso. Talvez não seja amado, talvez não seja querido, mas o importante não é, irmãos, o que toda a multidão diz. O importante é o que Deus diz. Se eu amadurecer e progredir nisto, esta é a minha vitória. Viu? Que o Senhor Jesus possa trazer luz dessa meditação no seu coração, possa fazer com que ela ilumine a sua mente e o seu coração e o seu comportamento e a sua visão, assim como a minha, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus, meus irmãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. E vamos louvar ao Senhor com o nosso ministério de louvor. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé para nós adorarmos o Senhor Jesus. A Ele toda a glória, toda a honra. Nós possamos adorar a Ele de todo o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Grande Deus. Louva o Senhor de todo o seu coração. Louva o Senhor Jesus. Quantidade das riquezas, tanto da sabedoria, tanto do conhecimento, quanto exaltar o Senhor.
Glória a Deus, glória a Jesus. Amém, irmãos. Pode sentar só um pouquinho, irmãos, por favor. Eu não posso deixar de reconhecer a bênção que Deus nos deu aqui na igreja sede e no nosso campo, de ter uma equipe tão maravilhosa, irmãos. Nós, no mês de março, ficamos lá uns 3, 4 cultos sem fazer. Aí depois nós começamos a fazer, com medo, né, de transmitir ao vivo. E estamos aqui na última quinta-feira do ano de transmissão. E esta equipe abençoada trabalhou com muita dedicação, com muita lealdade, com muita consistência. Então eu não posso deixar de reconhecer aqui esta equipe maravilhosa. Eu não posso deixar de reconhecer esta igreja maravilhosa, que está assimilando, que está entendendo o momento. Então a obra do Senhor, ela continua, ela atravessou as décadas, os séculos, ela atravessou os milênios e ela estará na eternidade. Glória a Deus. Não, isso não encerrará, né? É uma coisa eterna. Então eu agradeço a Deus, louvo a Deus por esta bênção maravilhosa em nome do Senhor. Então graças a Deus por esta equipe tão abençoada, né? Hoje nós ministramos a palavra de Deus. Eu não vou conseguir me segurar aqui, viu, irmã Rosângela Martins? Eu sei que a irmã queria ouvir o presbítero Daniel hoje, mas eu sei que a irmã queria ouvir o presbítero Daniel, mas não deixa de me amar não, tá bom? Né? Deus é aquele que nos ajuda. Um dia ainda vou conseguir assim pregar assim com essa profundidade, com essas entrelinhas aí que o presbítero. Não, eu tô falando sério. Eu olho assim, eu sou seu fã, presbítero Daniel. Ó, o irmão Otacílio, que é meu co-cunhado, o pastor Orlando. Se vocês estiverem pregando, eu paro e onde eles estão? Eu vou lá atrás. O irmão é um deles. Glória a Deus por isso. E a irmã Rosângela também, né, irmã Rosângela? Então, graças a Deus por isso, né, irmãos? Então, domingo, irmãos, nós estaremos aqui 8:30 da manhã, viu? Fazendo a obra de Deus. 8:30 da manhã nós estaremos aqui fazendo a obra de Deus. Senão, eu tenho certeza que isso vai agradar a Deus. Aqui se formam obreiros, né? Depois a pessoa quer carteirinha, quer não sei o quê, mas é só moldura. Só moldura, porque para ser obreiro, irmão, precisa vazar pelo ladrão. Sabe a caixa d'água, quando enche assim, depois vaza assim, se transborda? Obreiro é a pessoa que está sobrando, vazando pelo ladrão assim. Então, pessoa ausente das listas, de dizimista, lista de presença, sabe? Depois, eu quero. Então não é assim, mas a gente participa. Então aqui é uma escola de formação de obreiro. Você não pode vir, irmão, está abençoado. Mas sabe, é o dia a dia da igreja, não é? Então nós estaremos aqui 8:30 da manhã, aqui reunidos, estudando a palavra de Deus, porque nós sabemos que isto agrada a Deus. Outra coisa, talvez, né? Mas aqui a gente tem certeza que agrada a Deus. Então 8:30 da manhã, e depois à noite, às 7:30, nós estaremos aqui de novo, para ter um momento de louvor e ter um momento de palavra de Deus novamente. Que Deus abençoe então ricamente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós teremos sábado, dia 19, a reunião de superintendência em Botucatu, só que está limitada e nós estamos conversando pessoalmente com os irmãos que vão, porque não dá para ir todo mundo lá por causa da limitação de pessoas, tá bom? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus. Vamos orar então, te agradecer. Só que antes de orar, tá tão gostoso aí, né? Vamos cantar mais um pedacinho, a Ele a glória, depois nós oramos e damos a bênção apostólica aí. Pode cantar mais um pedacinho, irmão. Amen.
Senhor Deus, obrigado por esta última quinta-feira do ano que aqui estivemos reunidos no Teu nome. Obrigado, Senhor, por esse ano que nós atravessamos. Obrigado, Senhor, por esta equipe maravilhosa, por esta igreja maravilhosa. Senhor, que ora por esta equipe, que participa, Senhor, com esta equipe. Deus, nosso Salvador, te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sabemos que o Senhor está cuidando da tua igreja, como diz a tua palavra, Senhor. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E esta igreja, Senhor, está sendo limpa a cada dia, não é por homem algum, mas é pela palavra, pela palavra, pela palavra. Obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor, que descobre todas as coisas. A tua palavra, Senhor, que faz as coisas acontecerem. Te louvo por esta igreja, por este ano de vitória. Te louvo pela programação de trabalho, Senhor, até o final deste ano. Glorifica o teu nome, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Abençoe a nossa programação, tua igreja, Senhor, o teu povo, o teu rebanho. Abençoa, eterno Deus. Nós reconhecemos, ó Senhor, nós te louvamos, Deus. Damos graças pela tua infinita misericórdia que está sobre nós. E o fazemos, Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Guilherme, netinho da nossa irmã Elisângela, bisneto do nosso irmão João Vitorino, Deus te abençoe, tá bom? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos juntos. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Vocês são maravilhosos, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe.